Quer ganhar dinheiro trabalhando de casa? Aprenda tudo sobre as técnicas mais atuais de alongamento de unhas. Primeiro curso de alongamento de unhas avançado com acesso vitalício e 2 certificados. Aprenda sobre blindagem de unhas, técnicas de carimbo e muito mais. São inúmeros depoimentos de pessoas que mudaram de vida após fazerem o curso. Não perca tempo. Adquira hoje e receba 3 bônus especiais. Clique no primeiro link que está na descrição deste vídeo e adquira já. A morte não tem domínio sobre nós. Que maravilha, né? Nossos versículos iniciais se encontram no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículos 16 e 17. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Olha aí que coisa, amado. Olha que palavra de Deus para o primeiro homem. Olha, você vai morrer se você desobedecer. O primeiro pecado original, como se diz, foi a desobediência. O homem desobedeceu a Deus. Você vai dizer, mas irmão Cristiano, não foi a mulher? A mulher foi um instrumento, sim, para desobediência, se a gente para pensar. Mas quem desobedeceu mesmo foi o homem, porque a responsabilidade era dele. Deus falou isso aqui não para a mulher, falou para Adão, para o primeiro homem. Ele, então, era o responsável. Vocês compreendem o ponto? Por isso ele foi responsabilizado. E aí a morte entrou no mundo por meio dele. A maldição, a separação de Deus. Sabe, Deus se separou da sua criação por causa desse pecado. E este pecado originou todos os outros. É tremendo isso, amado. Foi maldição em cima de maldição. E a morte, então, foi uma consequência desse pecado. Não só a morte física, a morte do pó, que trazia como consequência a morte da alma, né? Quando o pó voltava para o pó, a alma ia para o Hades. Existe esse conceito, né, biblicamente. Irmão Cristiano, o que é o Hades? O que era o Sheol? São 2 palavras, tá? Sheol é do hebraico, Hades é do grego. Mas são conceitos idênticos, é o mesmo conceito. Seria o chamado lugar dos mortos. Lugar para onde as almas iam dormir, entre aspas, né? A expressão dormir, eu até penso que é um eufemismo, né? Quando diz assim, os irmãos, Paulo fala, né? Os irmãos que dormiram em Cristo. É um eufemismo para a morte. Porque eles iam para o que nós chamamos de não existência. Porque eles deixavam de existir nesta vida. Então, a carne, que é a matéria, ia para o pó. A alma, que era a vida, alma é sinônimo de vida, tá, gente? Alguns interpretam de maneira errônea, tá? Que a alma são apenas sentimentos. São sentimentos, é alegria, é tristeza, é isso e aquilo. Não. A alma é vida. Tá? É diferente. Biblicamente, a Bíblia apresenta a alma como sendo a vida das pessoas. Então, a alma é vida. E na vida, na alma, contém sentimentos, emoções, etc. Uma coisa é ser, outra coisa é conter. Tá? Então a alma não são apenas sentimentos. A alma é vida. E na vida, claro, contém emoções humanas, evidentemente. Tá? Só que a alma é vida. Então veja bem, o homem trouxe, voltando ao raciocínio, né? O homem trouxe a morte com o seu pecado. E não só a morte, como eu disse, do pó, que é a vida biológica, a morte da alma, consequentemente, porque a alma estava atrelada ao corpo, como a nossa alma atual está atrelada a este corpo. Então, obviamente, se o corpo morria biologicamente, a alma ia para o Hades, ou Sheol, na palavra hebraica, ou seja, para a não existência, para o lugar dos mortos. Ela deixava de existir em termos de vida. Sabe? Então, essa era a morte verdadeira. E o espírito voltava para Deus, porque o espírito é divino. Tá? E nós já explicamos muitas vezes isso aqui, eu só estou relembrando alguns conceitos rapidamente. Tá? Então, o homem trouxe essa morte e trouxe também, a partir da imputação do pecado, porque o homem trouxe o pecado, e o pecado foi imputado a partir da lei. Como Paulo disse, olha, antes da lei, veja só, Paulo disse isso, antes da lei o pecado já estava no mundo.
Porque quando Adão pecou, não havia lei. E mesmo assim o pecado entrou no mundo. Mas a imputação desse pecado, em termos de juízo, foi dada a partir da lei. Tá? A lei veio, então, como diz o próprio apóstolo Paulo, para ser a força do pecado. Porque ela veio para justamente atribuir o pecado, diagnosticar o pecado e atribuir a condenação. Então o homem trouxe morte plena. A morte do pó, essa é esperada até hoje, inclusive. Tá? Deus nunca prometeu que esse pó não morreria, pelo contrário. Você já vai ver isso conosco na palavra, tá? Só que a morte da alma não poderia ser esperada. Não deveria, na verdade, acontecer. Dos filhos de Deus. Estou falando daqueles que Deus elegeu desde antes da fundação do mundo, aos quais Ele prometeu a vida eterna. Você já vai ler conosco aqui a promessa de Deus da vida eterna, que, como eu disse, é sinônimo de salvação. Esses não deveriam morrer. Mas eles morriam por quê? Porque Adão trouxe o pecado e a maldição para o mundo. Então, ao trazer essa maldição para o mundo, o primeiro homem trouxe a morte. Então ele trouxe o pecado, trouxe a morte, consequentemente trouxe a maldição. Por isso que a palavra diz em Gênesis, né? Maldita é a terra por tua causa, homem. A terra, a criação, se tornou amaldiçoada por causa do homem. Quer ganhar dinheiro trabalhando de casa? Aprenda tudo sobre as técnicas mais atuais de alongamento de unhas. Primeiro curso de alongamento de unhas avançado com acesso vitalício e 2 certificados. Aprenda sobre blindagem de unhas, técnicas de carimbo e muito mais. São inúmeros depoimentos de pessoas que mudaram de vida após fazerem o curso. Não perca tempo. Adquira hoje e receba 3 bônus especiais. Clique no primeiro link que está na descrição deste vídeo e adquira já. Então o homem trouxe morte. Deus avisou. Olha, se você pecar, você vai morrer. Se você me desobedecer, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. E a desobediência do homem, então, portanto, trouxe essa morte. E trouxe também como consequência, não só para ele, mas para todos que viriam, né? Todos os seres humanos que viriam nascer posteriormente, já nasciam em condição de morte, já nasciam com um pecado em suas vidas. Do ponto de vista da condenação, eles foram imputados a partir da lei. A lei veio para diagnosticar o pecado e para trazer esse juízo, né? Essa condição de morte espiritual também. Veja, para o espírito era diferente, tá? O espírito, ele nunca ia para o Hades ou o Sheol. Os espíritos voltavam para Deus, porque o espírito, amado, ele não morre na verdade. Como já explicamos algumas vezes aqui, eu vou relembrar esse conceito. Os espíritos, na verdade, estavam inoperantes antes da cruz por causa do pecado. Tá? A inoperância, ela é um tipo de morte. Né? Não é a morte, como eu disse, no sentido da não existência, de ir para o Hades, né? De voltar para o pó, no caso do corpo, e da alma ir para o Hades. Não, o espírito voltava para Deus. Mas enquanto ele estava aqui habitando no corpo, ele estava morto, ou seja, inoperante, não atuava, não influenciava. A única influência que as pessoas tinham era da carne. A carne é que atuava. O apóstolo Paulo, inclusive, deixa isso muito claro. Tá? Já estudamos isso muitas vezes. Futuramente, com a permissão de Deus, voltaremos a falar desse assunto. A influência antes da cruz era da carne. O Paulo fala, olha, nós éramos guiados pelas vontades da carne. Por quê? Porque o espírito estava morto. Então, gente, era uma morte plena. Morte plena. Que veio pelo pecado, e depois pela lei, né? Espiritualmente veio pela lei, com a imputação do pecado na vida das pessoas. Então vamos ver o registro de Paulo falando disso aqui, Romanos capítulo 5, versículos 11 e 12. 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então Paulo está dizendo, olha, agora fomos reconciliados pelo Senhor, porque Jesus já havia, claro, morrido e ressuscitado, né? Então alcançamos a reconciliação. Espiritualmente, eles já haviam sido ressuscitados. E o Espírito de Deus já habitava, né? Já havia descido ali na igreja e já habitava os espíritos dos filhos de Deus. 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, olha aí, ó, e pelo pecado a morte. Percebeu o que está sublinhado aí na tela? Pelo pecado entrou a morte. O pecado entrou no mundo, consequentemente a morte entrou. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha que coisa tremenda. A morte passou para todos.
Todos foram contaminados pelo pecado, já nasciam como pecadores. É aquilo que eu digo, né? Pecador é antes da cruz, né? As pessoas dizem que hoje elas são pecadoras, depois da cruz, depois da obra consumada, depois da salvação estabelecida. Eles ainda se dizem pecadores. Isso é um contrassenso. Ou você é pecador, ou você é nova criatura. Você não pode ser as duas coisas. Vocês percebem como existe tanto erro no meio do sistema? Erro de visão da palavra, né? De raciocínio, sabe? Depois as pessoas vêm nos atacar. Ah, vocês que pregam a graça aí são os únicos certos. Eles falam isso, né? Quer dizer que todos os teólogos estão errados. Ué, amado, todos os teólogos praticamente dizem que nós somos novas criaturas e pecadores ao mesmo tempo. Então não tem culpa. Eles estão sim errados. O apóstolo Paulo disse, amados, que quem não prega, quem não ministra a sã doutrina é o evangelho da graça. Mesmo porque não existe outro. Sabe? O único evangelho que existe nesta nova aliança, que é eterna, ela é nova para sempre, é o evangelho da graça. E Paulo disse, olha, quem não prega este evangelho, que é essa doutrina, nada sabe, mas delira. Paulo fala, não sou o que estou falando, não. O apóstolo Paulo que disse. Quem não prega essa doutrina, que é o evangelho de Jesus Cristo ressuscitado, é a palavra da graça, é a palavra da cruz. Quem não prega, nada sabe. Então, meu irmão, olha, pode ser teólogo, PhD, ThD e não sei o quê, pode ser o que quiser. Ah, porque o padre ali estudou 30 anos, não importa. Ele pode ter muito conhecimento técnico da Bíblia, pode ter conhecimento histórico, vamos dizer assim, pode ter a Bíblia toda gravada em sua mente, de cor e salteado, né? Tem muita gente que tem isso, tem essa facilidade, cita os versículos tranquilamente. Vocês entendem? Mas não adianta nada disso, você não prega essa doutrina. Você não defende a cruz. Você não fala da graça verdadeiramente. Não essa graça misturada que o pessoal faz aí. Que diz que é graça, mas mistura com lei, com heresias diversas. Não é isso. Quando a pessoa prega a graça de fato, aí, amada, ela sabe. Mas não é porque ela sabe por ela. É porque o Espírito revelou. Agora, quem não prega, vou repetir, Paulo disse, nada sabe. Então não adianta vir falar, as pessoas atacam muito, gente, muito. Nos comentários no YouTube, em outras redes sociais, por e-mail. Quer dizer que só vocês estão certos, os teólogos estão errados. Sim, os teólogos estão errados. Eu vou repetir, gente. Olha só, a esmagadora maioria, raciocina comigo, esmagadora maioria dos que dizem pregar, né, dos que dizem defender a fé cristã, primeiro, só vou dar 2 exemplos. Primeiro, dizem que Jesus tem que ser aceito. Onde é que tem isso na Bíblia? Não tem isso aí na Bíblia. Quer ganhar dinheiro trabalhando de casa? Aprenda tudo sobre as técnicas mais atuais de alongamento de unhas. Primeiro curso de alongamento de unhas avançado com acesso vitalício e 2 certificados. Aprenda sobre blindagem de unhas, técnicas de carimbo e muito mais. São inúmeros depoimentos de pessoas que mudaram de vida após fazerem o curso. Não perca tempo. Adquira hoje e receba 3 bônus especiais. Clique no primeiro link que está na descrição deste vídeo e adquira já. Procure na Bíblia o conceito de aceitar Jesus. Não tem. Nós temos um estudo, eu vou deixar na descrição do vídeo, quem está pela gravação. O blasfemo conceito de aceitar Jesus. Esse estudo é tremendo, meu irmão. Não existe aceitar Jesus, mas 99,9% dos que dizem defender a fé cristã, dizem pregar sobre Jesus, dizem que tem que aceitar Jesus. Qual é a lógica disso? Não tem lógica, não existe isso aí. Tá? E eles dizem, além de dizer que aceitam Jesus, né, eles dizem, como eu acabei de falar agora também, um outro exemplo, que a pessoa é nova criatura e pecador ao mesmo tempo. Qual é a lógica disso? Ou você é nova criatura ou você é pecador. Pecador é quem viveu antes da cruz. Cristiano, por que você está dizendo que pecador é quem viveu antes da cruz? Você já vai ver isso comigo na Bíblia. Calma lá. Espera com paciência que a gente vai chegar lá. Antes da cruz, sim, eles eram pecadores. Nasceram como pecadores. Por que Paulo fala, eu sou o pior dos pecadores? Por que Paulo se diz assim? Porque Paulo sabia que ele havia nascido como pecador. Ele havia nascido antes da cruz, antes de Jesus aniquilar o pecado. Então Paulo, como todos os demais contemporâneos ali daquela época, nasceram antes da cruz. Logo, eles nasceram pecadores.
Eu te pergunto, você que está me assistindo, eu, minha esposa, todos nós, nascemos antes da cruz? Não. Então eu não posso ser considerado pecador. Mas, Cristiano, a minha carne, mas eu tenho debilidade, mas eu tenho defeitos. Na carne você tem. Mas a palavra diz o quê? A ninguém conhecemos segundo a carne. A palavra diz o quê? Que o Senhor matou a carne na cruz. Não sei o que estou dizendo, não. Não está escrito lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 6, que o Senhor aniquilou a carne. Ele matou o velho homem, desfez o velho homem, o corpo do pecado. Então, para Deus, a carne está morta. Então, Deus não nos vê sob o prisma da carne, mas sob o prisma do que Jesus Cristo fez, sob o prisma do Espírito. Ele nos vê novas criaturas, apesar de termos, sim, uma carne de imundície, uma carne que gosta de obras más, que quer sempre praticar as suas debilidades, etc. Mas nós não somos pecadores, porque Jesus acabou com esta condição. Vou deixar mais um estudo aí. Já nascemos novas criaturas, para vocês entenderem bem isso aí. Não faz sentido dizer que você é nova criatura e pecador ao mesmo tempo. Então vocês veem que o povo aí do sistema não entende, amado. Como Paulo disse, não fala dessa doutrina, então nada sabe. Fica só delirando. Isso são palavras do apóstolo Paulo. Tá? Então, vocês viram aqui conosco, voltando aqui, né, ao versículo, como por um homem entrou o pecado no mundo pelo pecado da morte. Então a morte veio por meio do pecado, do erro do primeiro homem, né? Ele desobedeceu, ele pecou, ele errou o alvo, né? Pecado literalmente significa isso, né? Errar o alvo, errar o caminho, etc. Então, por meio desse pecado, ele contaminou toda a humanidade que veio posterior a ele e trouxe então a morte. A morte física, biológica, a morte da alma como consequência, porque a alma estava atrelada ao corpo, obviamente. Então, se o corpo morria biologicamente, a alma ia para o Hades, ou o Sheol, e o espírito voltava para Deus. E enquanto o espírito estava habitando aqui no corpo, ele estava morto, ou seja, inoperante. Então, amados, uma vez que o pecado trouxe a morte, quando Jesus aniquilou o pecado, e ele fez isso, mas Cristiano, eu estou aqui na igreja X, na igreja Y, na denominação tal, tal, assim, assim, e aqui o pastor diz que não, somos pecadores, estamos debaixo do pecado. Pois é, ele está errado. Ele pode ser teólogo, como eu falei, PhD, ThD, ter livros escritos, grandes literaturas, professor de faculdade de teologia. Nada sabe. Nada sabe. Porque, veja bem, Jesus aniquilou o pecado na cruz. E uma vez que ele fez isso, ele aniquilou o poder da morte. Olha só que tremendo. Hebreus 9, 26. Esse versículo é um clássico da graça, né? Nova versão internacional. Se assim fosse, ou seja, aqui no contexto está falando dos sumos sacerdotes, dos sacerdotes que ofereciam os sacrifícios pelos pecados. Então, no contexto, está falando do modelo da lei, né, de oferecimento pelos pecados que era feito por meio da lei, por meio de sacerdotes, que ofereciam sangue de animais, etc. Então, no 26 diz, se fosse assim, ou seja, se Cristo fosse fazer no mesmo modelo da lei, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu quantas vezes, abençoados? Uma vez por todas. É sempre bom frisar isso aí. Uma vez por todas. Ou seja, o que Jesus Cristo fez, ele fez definitivamente. No fim dos tempos, olha só, o fim dos tempos foi naquela época. Nós vivemos um período pós-apocalíptico. Interessante isso, né? Hoje fala-se muito, né? Existe muito tema aí, até muitos filmes, né? Existe quase que um subgênero aí de filmes que são filmes pós-apocalípticos, né? Nós vivemos um período pós-apocalíptico, porque sabemos que o apocalipse já se cumpriu. Ih, Cristiano, agora você se enrolou, irmão, agora você... Não, amado, é verdade. Todo o apocalipse se cumpriu. Nós defendemos isso aqui fervorosamente porque nós temos muitos motivos bíblicos para isso e também motivos históricos. Ah, Cristiano, vai dizer que há registros históricos de que Jesus já voltou, de que já aconteceu Armagedon, tem registros históricos de tudo isso aí. Você quer entender isso? Vou deixar também na descrição do vídeo nosso link da playlist de escatologia consumada. Assiste aí. Meus amados, olha só. Antes de você taxar como heresia
Estude, meu irmão, minha irmã. Porque as pessoas têm essa facilidade, entram no nosso vídeo, eu até entendo isso. De repente o cara pesquisa, ele, como nós costumamos dizer, né? Ele cai de paraquedas, entre aspas, né? No nosso canal, assiste um vídeo, claro que ele vai estranhar. Como assim Jesus já voltou? A minha igreja diz que vai voltar. Todo mundo diz que estamos nos fins dos tempos. Amado, você acabou de ler comigo na Bíblia que o fim dos tempos foi lá, na manifestação de Jesus. Eles lá estavam vivendo o fim dos tempos. Não sou eu, não. Algumas versões aparecem na consumação dos séculos. É a mesma coisa. Lá, na época bíblica da igreja primitiva, é que foi o fim dos tempos. Quer entender isso? Assista aos estudos de escatologia consumada. Você vai entender que sim, Jesus já voltou, a parousia veio, o juízo já veio, tudo já foi consumado. Eu deveria até ter falado isso até no início. Sempre que eu falo desses assuntos, assim, que é importante você entender a premissa da escatologia consumada, é sempre bom iniciar o estudo com isso, né? Mas é que me ocorreu agora, quando eu li aqui no fim dos tempos, eu me lembrei. É importante você partir dessa premissa. O estudo de hoje, para você entendê-lo, é fundamental você entender a premissa de que tudo já foi consumado. Que Jesus já voltou, a parousia já veio, como eu falei agora há pouco. Juízo já se consumou, tudo já se consumou. Nós vivemos um período pós-apocalíptico, quase 2000 anos depois do Apocalipse. Tá? Mas Cristiano, Apocalipse... Não, amado, estude. Se você estudar, você vai verificar na Bíblia, você vai ver que existem registros históricos de tudo isso. Tudo já foi consumado. Vamos ler de novo o versículo Hebreus 9:26, para concluir a leitura? Eu vou ler desde o início de novo. Se assim fosse, ou seja, se fosse como era feito na lei, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos. Pegou, né? Para aniquilar o pecado. Esse é o principal ponto que eu quero trazer agora. Para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Meus irmãos, o sacrifício de Jesus aniquilou o pecado. Aniquilar aqui é do grego atetesis, ou seja, tornou o pecado obsoleto, sem poder. Ele retirou o poder do pecado. Sem força. É isso, a atetesis é isso. É obsoleto, ultrapassado, não mais em vigor. Podemos traduzir dessa maneira. Sabe, não, sem efeito. A atetesis é isso. Então, ele tornou o pecado sem efeito de condenação eterna. Percebe? Ele fez isso mediante o sacrifício dele, ou seja, foi no Calvário, no fim dos tempos. Então, quando Jesus morreu, ele aniquilou o pecado. Abençoados, olha só. Quando Jesus aniquilou o pecado, ele deu início à aniquilação da morte. Olha que tremendo. Irmão Cristiano, como assim ele deu início? Porque, gente, olha só, a morte, vamos dizer assim, metaforicamente, ela recebeu 3 golpes fatais, vamos dizer assim. 3 golpes fatais. Quais sejam? A morte de Jesus foi o primeiro golpe na morte, no poder da morte. Porque se ele aniquilou o pecado, raciocina só comigo. A morte entrou no mundo por meio de quê? Pensa aí, que nós acabamos de ler agora há pouco. O pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Né? Ora, se a morte era uma consequência do pecado, quando Jesus aniquilou o pecado, ele deu um golpe fatal na morte. Ele tirou o poder da morte. Percebeu o ponto, né? Então foi o primeiro golpe. Foram 3 golpes para que a morte fosse aniquilada definitivamente. E aí nós podemos afirmar, como diz aqui no tema, né? A morte não tem domínio sobre nós. Porque Jesus morreu. Segundo golpe, ele ressuscitou. Então, primeiro ele deu um golpe fatal, mortal na morte, ao aniquilar o pecado. Aí ele ressuscitou, ou seja, ele venceu a morte. Ele literalmente venceu a morte. Porque ele saiu da morte para a vida. Pegou, né? Então foi o segundo golpe. O terceiro golpe foi a vinda do seu reino. Quando Jesus voltou no ano 70 depois de Cristo, irmão Cristiano, quer dizer que Jesus voltou no ano 70? Em 1970? Não. Não é na nossa era, foi no ano 70 mesmo. Antes do ano 100 depois de Cristo. Ano 70. Jesus voltou naquela época, se cumpriu tudo o que ele falou, que aconteceria naquela geração, não na nossa.
Então ele morreu, foi o primeiro golpe que a morte recebeu. Ele ressuscitou, então ele deu mais um golpe tremendo na morte, porque ele venceu pessoalmente a morte. Só que após a sua ressurreição, houve o que nós chamamos de período de transição da sua ressurreição até a sua vinda no ano 70. Na sua vinda, ele venceu a morte para os filhos de Deus, porque houve a ressurreição dos mortos. Amados, recentemente nós estudamos sobre isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo também esse estudo. Como ocorreu a ressurreição no ano 70 depois de Cristo. Esse estudo é maravilhoso também. Então, vou repetir mais uma vez, tá? Eu sei que às vezes eu sou prolixo e repito, mas é até de propósito para que você grave bem. Ele deu o primeiro golpe na morte ao aniquilar o pecado. Ele deu o segundo golpe ao ressuscitar. Ele venceu pessoalmente a morte. Na sua vinda no ano 70, ele derrotou a morte definitivamente para os filhos de Deus, porque ele arrebatou os filhos de Deus da morte ao fazê-los ressuscitar. Percebe? Nesse estudo sobre a ressurreição, nós falamos disso com mais profundidade. Então Jesus deu 3 golpes fatais na morte. Tá? Aí você vai perguntar, principalmente se você é novo agora na graça, está chegando agora, essa dúvida é normal, tá, gente? É natural, não tem problema nenhum ter dúvidas, é normal ter dúvidas. E aí você vai dizer, mas irmão Cristiano, se Jesus já voltou, né, como a revelação aí da escatologia consumada diz, e nesse caso a morte já foi vencida, como você disse, definitivamente no ano 70, por que as pessoas morrem ainda? É uma boa pergunta? Claro que é. Agora, veja bem o que eu vou dizer, amados, presta bem atenção. Não. Os filhos de Deus, aqueles que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo, nós cremos na predestinação e entendemos também que ela é eterna. Porque a predestinação, amados, ela não foi feita nesse mundo aqui, não. Algumas pessoas se confundem. Né? Ah, se Jesus voltou no ano 70, então acabou tudo, até a predestinação acabou. Não, a predestinação foi feita antes da criação do mundo. A eleição foi na eternidade. Entende? A eleição é algo eterno. Ela foi feita na eternidade. Então nós cremos sim na predestinação, nos eleitos de Deus e tudo mais. Então esses que são filhos de Deus, que pertencem à vida eterna, que o Senhor já os deu, inclusive, a vida eterna, percebam isso, porque a salvação já foi concretizada, tá? Esses não morrem mais. Mas, irmão Cristiano, as pessoas morrem hoje. Inclusive muitos irmãos aí, né, que têm fé em Deus, que são pessoas que nós vemos pelas suas obras, que são pessoas boas de Deus, que têm fé, elas morrem. Amados, veja bem, a principal morte que a Bíblia pontua é a morte da alma. Amado, vamos lá. Não existe, observe bem o que eu vou falar, não existe na Bíblia qualquer promessa em relação a este corpo aqui. As pessoas que pensam que Jesus ainda vai voltar no futuro, ou em nossos tempos, ou em alguma geração no futuro, elas têm aquela esperança de que elas não vão passar pela morte biológica. Porque elas acham assim, quando Jesus voltar, nós vamos ser transformados, ou seja, esse corpo vai ser magicamente, misticamente, transformado em um corpo de glória. Eles pensam isso porque isso lhes foi ensinado. Mas a Bíblia não fala disso em momento algum. É muito importante você entender isso. A Bíblia não promete que este mesmo corpo vai se transformar. Ele, literalmente, ele vai virar um outro. Não, a Bíblia não fala isso. Esse pó tem, eu vou repetir, esse pó tem necessariamente, obrigatoriamente, que voltar para o pó. Percebe? Não há promessa de que esse corpo, ele mesmo será transformado. Nesse estudo que eu citei agora há pouco sobre a ressurreição, nós falamos disso com mais profundidade. Veja bem, o povo de Deus, quando ressuscitou no ano 70, já ressuscitou com o corpo glorificado. E nós assumiremos esse corpo quando este pó voltar para o pó. É um outro corpo, não é este corpo, que vai ser transformado literalmente, ele mesmo. Não. Ele, como Paulo ensinou ali, usou até a metáfora da semente, né? Este corpo é uma semente para o novo corpo.
Então, metaforicamente, ele é plantado como semente para dar lugar a um outro corpo, que é o corpo celestial, o corpo de glória. Muito bem. Esse pó volta para o pó. Então, quando nós dizemos que as pessoas não morrem, no caso, os filhos da salvação, não morrem, é na alma. Por isso, amado, que é um absurdo você dizer que o Filho de Deus morre na alma. Isso não faz sentido bíblico. Porque a alma é vida. Nós somos 3 elementos, formados de 3 elementos: corpo, alma e espírito. A alma, no momento, a nossa alma, que é a vida, ela está atrelada ao corpo atual. Mas ela não é o corpo atual. Ela está atrelada a ele porque ela que traz vida para esse corpo atual. Só que essa alma estará atrelada a um corpo glorificado no paraíso. Já expliquei isso algumas vezes. Nesse estudo aí sobre a ressurreição, nós falamos disso aí. Então, o que não morre mais é a alma. E que morria antes da vinda de Cristo. Esse é o ponto. A promessa não é para esse pó. A promessa era para a alma, sempre foi. Observe só aqui o Gênesis, olha só. Gênesis 3,19. Como eu disse, esse corpo de pó biológico, né? Corpo biológico tem que morrer. Por quê? Gênesis 3,19. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Aqui o homem já havia pecado e Deus estava dando então as sentenças para o homem, né? Até que você volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Pegou ou não pegou? Deus falou ou não falou? E eu digo para você, as palavras de Deus voltam vazias? O que Deus falou está falado, meu irmão. Essa carne que nós temos é Adão. Percebeu? A carne é Adão. Ou seja, é imagem, como a Paulo disse, né? Essa carne atual, ela é imagem do que é terreno. Então nós temos essa imagem. Mas na eternidade teremos a imagem do celestial, corpo glorificado. Agora, essa carne que nós temos atual é um invólucro, por assim dizer, ou seja, que nos envolve do ponto de vista do espírito e da alma. Como eu disse, somos triúnicos. Só que nesse mundo material não pode ter corpo glorificado aqui. O corpo glorificado é para o paraíso. Aqui habitamos ainda em um corpo adâmico. E Adão recebeu essa sentença. Você é pó. Isso aqui é pó, gente. E ao pó voltará. Percebeu? Então a morte que tinha que ser vencida e que já foi vencida, que não existe mais, é a principal morte, que é a morte da alma. Porque a vida verdadeira é a alma. Porque, veja bem, Deus criou o homem do pó e ele fez o corpo do homem. Só que antes de Deus assoprar a alma, que é a vida, de Deus atribuir vida, o homem era só um corpo. Corpo sem vida. Então, alma é vida. As almas dos filhos de Deus, portanto, têm vida eterna. Pegou? Pegou o ponto? A nossa vida como filhos de Deus é eterna. Só que a nossa alma hoje está atrelada a um corpo mortal de Adão. Quando esse corpo de Adão voltar para o pó, a alma seguirá viva. Por quê? Porque a morte já foi vencida. O que acontecia, diferentemente do que acontecia antes da vinda de Cristo. Antes de Jesus voltar, esse pó ia para o pó. Você acabou de ler a sentença de Deus. Deus sentenciou o pó a voltar para o pó. Só que quando o pó voltava para o pó, antes do ano 70, a alma ia para o Hades. Vocês entenderam? A alma ficava presa nessa condição de morte, de não existência, porque deixava de existir como ser vivo nesse mundo. E, amado, eu acredito piamente que esta experiência de morrer na alma devia ser algo muito, mas muito doloroso. Devia ser, e certamente era, uma experiência terrível. Por isso que os irmãos tinham, vocês percebem nos escritos de Paulo, né? Havia até uma ansiedade, uma certa ansiedade. Paulo fala literalmente isso, né? Que eles ansiavam, sabe, pela vinda do reino, porque eles sabiam que ali ia acabar essa morte. O pó seguiria voltando para o pó, porque é o lugar dele, você acabou de ler comigo. Porém, eles seguiriam vivos, eles queriam isso. Ninguém queria morrer antes da vinda do reino.
Porque isso significava morrer na alma. Ou seja, experimentar o que seria uma morte eterna. Ela não foi eterna porque Jesus os resgatou dessa morte. Mas se não fosse a obra de Jesus, essa morte seria eterna. Percebe? Então, o pó, gente, ele sempre vai voltar para o pó. Quando nós dizemos que a morte acabou, é a principal morte, o principal aspecto da morte, que é a morte da alma. Essa morte foi vencida. Quando Jesus voltou, primeiro ele venceu essa morte quando ele mesmo ressuscitou. É aquilo que eu falei, né? Quando ele ressuscitou, ele deu o segundo golpe mortal na morte, né? Ou seja, ele matou o pecado, aniquilou o pecado, depois ele venceu ele mesmo a morte. A alma de Jesus saiu do Hades. Olha que tremendo isso. Entende? Tremendo, isso é maravilhoso, amado. Olha só. Vamos ver isso que eu estou falando aqui? Cristiano, quer dizer que a alma de Jesus ressuscitou? Não foi apenas o corpo? Não, foi a alma. Essa é a principal ressurreição. Jesus ressuscitou no corpo porque ele foi uma exceção. Também já explicamos isso muito bem. Em nossos vídeos de escatologia consumada tem várias explicações sobre isso. Jesus ressuscitou no corpo e ele foi o único da ressurreição que ressuscitou também no corpo, porque ele foi uma exceção. A ressurreição dele no corpo foi necessária. Uma das explicações está aqui. Vamos ler duas passagens. Uma no Antigo Testamento, que é uma passagem profética, é um texto messiânico, né? Ou seja, que apontava para o que aconteceria com o Messias. E depois, no chamado Novo Testamento, já no livro dos Atos. Olha que interessante. Salmos 16, versículos 9 e 10. Porquanto está alegre meu coração e se regozija minha alma, também a minha carne habitará em segurança. Isso aqui é uma palavra em relação ao Messias, tá? É uma palavra profética. Interessante isso. O 10. Pois não deixarás a minha alma no Seol. Olha que interessante. Algumas versões em português aparece a minha alma no inferno, que é um sinônimo. Porque é a palavra Sheol em hebraico. Tá? A palavra Sheol ela pode ser traduzida, assim como a palavra Hades, tá? Elas são equivalentes. Significa lugar encoberto, tá? Lugar dos mortos, sepultura. Vocês entendem? Esse é o sentido. A palavra inferno é isso, é sepultura, lugar dos mortos, etc. Tá? Aqui nessa versão em português aparece Seol, é o Sheol, que é o mesmo que Hades no grego. Pois não, olha só, amada, promessa aqui, o que aconteceria com o Messias, com Jesus. Pois não deixarás a minha alma no Seol, no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Olha só. Vocês entendem por que Jesus ressuscitou no corpo? Porque havia essa palavra profética de que Jesus, e unicamente Jesus, não veria corrupção física. Esse é o sentido aqui. Ou seja, o seu corpo não seria deteriorado. Essa promessa, essa palavra, essa profecia dizia respeito apenas a Jesus. Por isso ele foi uma exceção. Tá? Porque a ressurreição dos filhos de Deus, ela foi na alma, unicamente na alma. Porque o lugar do pó é o pó. Pó não ressuscita, pó fica no pó. Agora, o que ressuscitou no ano 70 foi a alma, ou foram as almas, né, dos filhos de Deus. Percebeu? A minha alma, Deus não deixará a minha alma no Sheol, no inferno, na sepultura, no Hades. Vamos ver esse texto sendo citado no livro dos Atos. Atos, capítulo 2, versículos do 25 ao 27. Olha que interessante. Porque dele disse Davi, vê que é uma citação, dos Salmos. Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. 26. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. 27. Pois, olha só, não deixarás a minha alma no Hades. Pegou? Lembra-se do que eu falei? Sheol e Hades são equivalentes. Sheol no hebraico, Hades no grego. Percebeu? Não deixarás a minha alma no Hades. Algumas versões aparecem a minha vida no inferno, por exemplo. Porque Hades é isso, é inferno, lugar encoberto, sepultura.
poderia ser traduzido de qualquer maneira. Ou morte. Hades também poderia ser traduzido por morte. Não deixarás a minha alma na morte, no Hades, na não existência. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. É aquilo que nós acabamos de ler nos Salmos. Vocês perceberam, amados? A alma de Jesus saiu da morte. Foi exatamente o que aconteceu com os filhos de Deus. No ano 70, aqueles que estavam presos lá no Hades, na não existência, na morte, no lugar dos mortos, no inferno, como você queira chamar, eles foram resgatados, eles foram arrebatados. Pegou aí, não? No ano 70, eles foram arrebatados da morte. Foram retirados das mãos da morte. Foi o último golpe de Jesus na morte, onde ela foi destruída definitivamente para os filhos de Deus. Perceberam um ponto? A morte acabou no ano 70 porque as almas saíram da morte. Então, a morte hoje, e não só hoje, a partir da ressurreição que houve no ano 70, na vinda do reino de Deus no ano 70, a morte acabou para os eleitos do Senhor. A morte não tem mais domínio sobre os filhos de Deus. Biologicamente, esse corpo volta para o pó, porque ele foi sentenciado. Adão foi sentenciado. Esse corpo aqui é Adão. É um resquício, é a imagem adâmica que nós nessa vida terrena temos. O lugar dessa imagem é o pó. Agora, o lugar da nossa alma, que é a vida de fato, não. Então Jesus acabou com isso em 70. Ele trouxe o seu reino e na sua vinda ele trouxe a ressurreição, né? E fez com que os filhos tivessem vida eterna. Tremendo isso, né? Então, amados, a vida eterna na alma é sinônimo de salvação. Salvação é isso, é vida eterna. Uma vez que a nossa alma é a nossa vida de fato, ela passou a ser eterna a partir do ano 70. Então, quando você nasceu nesse mundo, você, eu, nós, já nascemos depois do ano 70. Então, nós já nascemos em condição de vida eterna. Aqueles irmãos que viveram antes da vinda de Cristo, eles ainda estavam em condição de morte. E é interessante que Jesus já havia morrido, aniquilado o pecado, já havia ressuscitado, e ainda assim os irmãos estavam em condição de morte, porque faltava aquele período transitório. Faltava a vinda de Jesus, a queda do templo de Jerusalém, o juízo sobre Israel, faltava acontecer aquilo. E aconteceu em 70. Então o reino veio e a morte acabou. Então todos que estavam em condição de morte, todos os filhos, os que estavam mortos de fato, e aqueles que estavam vivos também, mas que também estavam à mercê da morte, todos foram arrebatados das mãos da morte. O Senhor prometeu isso para os filhos dele. Porque, amados, o Senhor sempre soube, obviamente sempre soube, que os filhos dele passariam por essa condição. Você acha que Deus não sabia que um homem erraria? Deus sempre soube, amado. Vocês percebem? Por isso que Deus pré-ordenou a salvação. Ele pré-ordenou a graça e pré-preparou a salvação e prometeu antes dos tempos dos séculos, porque ele sempre soube que os filhos dele precisariam dessa salvação. Ah, mas por que, irmão? Se ele sabia, então por que ele criou? Ah, amado, aí você tem que perguntar para ele. Eu não sei. Eu só sei que se ele criou, porque tinha que ser criado. Deus não faz nada à toa. Ah, estou à toa aqui, vou fazer aqui, vou criar. Não, ele criou porque tinha um propósito. E ele sempre soube que aconteceria o que aconteceu. Por isso ele pré-ordenou e prometeu antes dos séculos, antes dos tempos, ele prometeu a salvação. Tito, capítulo 1, versículo 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Percebeu aí ou não? A vida eterna foi prometida antes dos tempos dos séculos. Nesse período aqui, eles estavam ainda num período de esperança. Eu já expliquei isso, né? Como eles estavam antes do ano 70, então eles ainda estavam em esperança. Então Paulo fala, essa esperança da vida eterna, Deus nos prometeu, e ele não pode mentir, ele prometeu antes dos tempos dos séculos. Porque ele prometeu lá atrás, antes que houvesse tempo, antes que houvesse criação. Por quê? É aquilo que eu falei agora há pouco. Ele sempre soube que os filhos dele precisariam dessa salvação. E ele sempre soube, meus amados, que essa salvação, essa vida eterna, tinha que ser gratuita.
Porque Deus também, obviamente, sempre soube que os filhos dele não teriam condições de alcançar essa vida eterna por si mesmos. Nenhum filho de Deus conseguiria se salvar a si mesmo. Então Deus prometeu a vida eterna antes dos tempos dos séculos e prometeu ela gratuitamente. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. A morte entrou no mundo por um homem, né, por Adão, e pelo pecado a morte. Então o salário do pecado era a morte. Mas o dom gratuito de Deus, pegou aí não? O sistema religioso diz que você tem que pagar o preço para ser salvo, para ter a vida eterna. Mas a palavra diz que é dom gratuito, é um presente. Dom é presente. Gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Percebeu? Jesus morreu, ressuscitou e trouxe o seu reino. Ele voltou no ano 70 e aniquilou definitivamente a morte das almas dos filhos de Deus. Então a morte da alma foi aniquilada ali na vinda do reino. Houve a ressurreição definitiva, como nós vimos em nosso estudo retrasado, que vai estar na descrição do vídeo aí, tá? E todos os filhos de Deus, então, saíram dessa condição de morte. Veja, tanto os vivos quanto os que já estavam mortos antes da vinda de Jesus, todos estavam em condição de morte. Ué, irmão Cristiano, mesmo aqueles que estavam vivos, mesmo eles estavam em condição de morte? Sim, amados. Porque eles estavam vivos biologicamente, suas almas estavam vivas, portanto, mas eles estavam à mercê da morte. Entende? Eles ainda estavam nas mãos da morte, ainda que estivessem vivos biologicamente, mas eles estavam em condição de morte, porque se eles morressem, as suas almas iam para o Hades. Agora, no ano 70, essa condição acabou. Todos foram transformados da condição de morte para a condição de vida. Tremendo isso, não é? Ó, condição de morte antes do ano 70. Todos estavam em condição de morte. Os que já haviam morrido de fato e que estavam no Hades, e os que estavam vivos, mas que estavam à mercê da morte. Quando Jesus voltou e trouxe o seu reino realizou a ressurreição, né? A ressurreição foi consumada e aqueles que estavam no Hades saíram dele, ou seja, suas almas saíram e já habitando um corpo de glória, ali teve o fim da morte. Então a morte passou a não ter mais domínio sobre todos os filhos de Deus. Porque Jesus acabou com a força dela. Então aqueles que estavam em condição de morte passaram a estar em condição de vida. Que tremendo, né? Vamos ver aqui, Paulo falando 1 Coríntios 15, versículos do 23 ao 26. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro da ressurreição foi Jesus. Depois, quando ele vier, e ele já veio aqui, eles estavam antes do ano 70, né? Quando ele vier, os que o pertencem, os que lhe pertencem. 24. Então virá o fim, que já veio. Tá? Nós vivemos um período pós-apocalíptico, como eu disse agora há pouco, né? Então virá o fim, quando ele, Jesus, entregar o reino a Deus, o Pai. Porque nesse período era o reino milenar de Jesus. Tá? Gente, milenar não é literal, tá? Também na nossa link de escatologia consumada tem um estudo sobre o milênio. Aqui era o reino milenar de Jesus ainda como Messias. Ainda na sua manifestação de filho. Só que essa manifestação messiânica se encerrou em sua vinda. Jesus assumiu a posição de Deus sobre todos. Por isso que nos dias de sua carne ele disse, eu e o Pai somos um. Porque ele sabia que quando terminasse a sua missão messiânica, ele assumiria a posição de Criador, de Pai, porque é isso. Jesus é isso. Ele é Deus sobre todos. O Paulo disse isso. Jesus é Deus sobre todos. Ele assumiu essa posição quando o reino dele milenar terminou. Ou seja, a sua obra messiânica terminou. Depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Isso aqui, amado, tem um sentido religioso, espiritual. Isso aqui era a aniquilação da lei, do antigo pacto. Entende? Porque o que dominava era a lei.
O que dominava era o antigo pacto. Jesus já havia cumprido a lei na cruz, mas a lei ainda estava sendo praticada no templo de Jerusalém. Por isso que era muito importante que aquele templo fosse derrubado e destruído, para que aquele ícone maior da lei tivesse o seu fim e representasse de fato o fim da lei. Então, no ano 70, ele destruiu todo o domínio espiritual da lei, né? Aquele domínio religioso. Toda a autoridade e poder, tudo foi destruído na destruição daquele templo. 25 e 26. Pois é necessário que ele reine até que, veja que nesse período de transição da ressurreição de Jesus até o ano 70, era o reino milenar do Messias. Então é necessário que ele, o Messias, reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Agora veja o 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Pegou? Olha o que Paulo falou. Olha, ele vai destruir todos os inimigos. No caso aqui é uma referência, como eu falei, à religião judaica, ao antigo pacto, aquele templo, os sacrifícios oferecidos ali. Aqueles sacrifícios eram uma aberração. Se eles já não eram aceitos antes da cruz por Deus, Deus já não se agradava daqueles sacrifícios, muito menos ele se agradava no período depois da cruz. Só que eles eram oferecidos insistentemente, ano após ano. Então Jesus tinha que acabar com aquilo. E a sua vinda trouxe aquela destruição. A vinda dele, a segunda vinda, foi justamente para isso. Ali ele colocou todos os inimigos debaixo dos pés dele, destruiu todos os inimigos, e o último que precisava ser destruído era a morte. Ou seja, nesse período aqui da igreja primitiva, a morte da alma ainda estava em vigor. Por isso que eu disse, tanto os que já estavam mortos naquele período, quanto os próprios vivos, todos estavam em condição de morte. Com a vinda de Cristo e com a ressurreição, a condição de morte acabou. Todos os filhos de Deus passaram a estar em condição de vida. Quando você nasceu, portanto, quando eu nasci neste mundo, eu nasci fisicamente aqui, nós nascemos, né, com a imagem de Adão ainda, tudo bem, mas já nascemos em condição de vida. Ou seja, esse pó vai voltar para o pó, mas nós seguiremos vivos. Amado, esse estudo é muito importante, porque as pessoas perguntam muito isso. Mas, irmão Cristiano, você diz que Jesus já voltou, você diz que tudo já foi consumado, que a escatologia já se cumpriu, mas as pessoas estão morrendo. Porque as pessoas têm essa visão de que a morte é morte física. A Bíblia não fala disso. A promessa da palavra de Deus em relação à morte não é para a morte física. Não é que a morte física deixaria de existir nesse mundo material. A promessa era para a alma. Percebeu, né? A morte física, que é o pó, nunca vai deixar de existir nesse mundo. Porque o pó tem que voltar para o pó. Percebeu? Você leu comigo ainda há pouco. Deus falou, olha, você é pó e ao pó você vai voltar. Nós somos pó nesse corpo. Esse corpo vai voltar para o pó. Mas a minha vida, que é a alma, seguirá viva. E na eternidade, viveremos em um corpo de glória. Tremendo isso, meus amados. Nós já nascemos livres da morte. Já nascemos transformados. Que transformação é essa, irmão? As pessoas leem, né, Paulo falando de transformação e pensam assim, mas Cristiano, a transformação não é do corpo? Pois é, mas não é a transformação desse corpo, ele mesmo virá um corpo diferente. Não, é dar lugar a um novo corpo. Como eu disse, no estudo sobre ressurreição recente, nós falamos sobre isso. Mas eu quero encerrar falando dessa passagem. Não vou me aprofundar muito, porque já estudamos, mas eu quero encerrar com essa passagem aqui para relembrar. 1 Coríntios 15, 52 ao 54. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, está vendo? Eles já ressuscitaram com corpos incorruptíveis. E nós seremos transformados, ou seja, transformados da condição de morte para a condição de vida. 53. Pois é necessário, observe essa palavra aqui, amado, necessário, ou seja, não tem como abrir mão disso, que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Era necessário que aquilo acontecesse. Então, eles foram revestidos de imortalidade. Mas veja, na alma,
Repito, não havia promessa para a imortalidade do corpo do pó. A imortalidade era para a alma. Então, na vinda de Cristo, eles foram revestidos de incorruptibilidade, assim como nós já nascemos incorruptíveis. Mas, Cristiano, cadê o meu corpo de glória? Ele é só para o paraíso, ele não é para cá. Ele já está em nós, o corpo de glória já está em nosso espírito, mas ele só vai se manifestar no paraíso, porque aqui, no mundo material, não é lugar para o corpo de glória. Mas nós já nascemos incorruptíveis e já nascemos, inclusive, imortais. 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que aconteceu no ano 70, tanto para os mortos quanto para os vivos, e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra. Cristiano, mas está no futuro, meu irmão, se cumprirá. Gente, claro, mais uma vez, eles estavam antes da vinda. Paulo está escrevendo a sua carta, ou todas as suas cartas foram escritas antes da vinda de Cristo no ano 70. Por isso que ele coloca esses pontos no futuro. Então se cumprirá, e já se cumpriu, a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Meu irmão, minha irmã, a morte foi destruída na segunda vinda de Cristo. Não a morte biológica, estou deixando isso bem claro, para você não se confundir mais. Quando você ouvir falar, Cristiano, ouvir falar, você diz que Jesus voltou, mas as pessoas morrem, não haveria ressurreição. Entendeu o ponto agora, né? A promessa era para a alma viver para sempre num corpo de glória no paraíso. Não esse pó. Então, você nasceu vestindo, entre aspas, esse corpo de carne, todos nós nascemos vestindo esse corpo, essa imagem adâmica, mas nós não estamos mais nas mãos da morte. Nós seguiremos vivos. O pó volta para o pó. E nós seguiremos vivos para sempre, porque a vida é eterna. Então você, eu, todos nós, quando esse pó voltar para o pó, nós seguiremos vivos no paraíso. Vamos abrir os olhos no paraíso com um corpo glorificado, perfeito, sem mácula, para viver para sempre com o nosso Senhor.